Olá pessoal, boa noite, tudo bem? E no episódio de hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre algumas objeções, né? Na verdade, uma grande objeção que muitas vezes acontece nas pessoas, que a gente pode entender numa frase assim: eu sou muito agitado e yoga não é para mim. Bom, é muito comum as pessoas de fato colocarem esse tipo de coisa, né? Até porque quem se percebe, né, tendo uma mente mais agitada, mais acelerada, ela muitas vezes ela se percebe em circunstâncias, em situações, o quanto que é difícil conseguir alguma coisa que ajude a desacelerar essa agitação, né? É como se fosse algo que a pessoa, muitas vezes, ela não consegue ter o domínio a respeito dessa situação. E isso acaba gerando, assim, uma série de dificuldades, como, né, a dificuldade de focar, a dificuldade de concentrar a atenção numa dada tarefa ou atividade. Muitas vezes a pessoa ela se percebe, né, ficando muito à mercê, inclusive até das distrações em geral. Isso acaba, obviamente, trazendo uma série de desconfortos para essa pessoa. E é normal que a pessoa ela procure, assim, de alguma forma, encontrar algo que possa auxiliá-la, né, nesse processo de trazer uma maior quietude, uma maior tranquilidade. Muitas vezes, inclusive, até para essa pessoa conseguir dormir bem, né? É muito comum, né, as pessoas com quadros de ansiedade, por exemplo, apresentarem um maior ou menor grau de dificuldade de dormir, né? Então a questão da insônia acaba sendo uma problemática aí adicional. E é bem comum, assim, também em alguns casos, a gente perceber que tem até pessoas que procuram, por exemplo, já procuraram o yoga como uma forma de alcançar uma quietude da mente, né, alcançar aquela tranquilidade, né, alguns até brincam assim de alcançar essa condição mais zen, mais tranquila, né, como as pessoas falam. Mas muitas vezes a pessoa ela vai, pratica, né, faz uma ou algumas aulas de yoga e ela percebe assim que muitas vezes aquela forma, né, de executar as posturas, aquelas respirações, muitas vezes a pessoa por estar numa condição de mente agitada, ela acaba percebendo aquela forma, né, da prática da yoga acontecer como sendo algo muito lentificado, algo que acaba, e muitas vezes algo que não acaba trazendo uma transformação imediata, que muitas vezes a pessoa com a mente agitada, ela, ela possui, assim. Então, é normal, então, no entendimento da pessoa, e isso não está errado de forma alguma, ela acaba muitas vezes assim percebendo que é muito desafiante, muito difícil ela desacelerar essa mente e, portanto, vários resultados que foram tentados pelo fato de não ter conseguido alcançar esse sucesso rapidamente, acaba deixando a pessoa frustrada. Então, ela olha para o yoga, não, isso não é para mim, né? Se eu já tentei, não deu certo, ou tem pessoas que só de observar, não é para mim, a minha mente é muito agitada e eu não vou dar conta. Só que, embora essa percepção ela tenha assim a sua validade, a gente tem que levar em consideração. Por outro, a gente tem que concordar que essa objeção, essa percepção, ela não é 100% correta. Até porque se a gente parar para pensar, existem pessoas que têm a mente agitada e que conseguiram ser beneficiadas assim com o yoga e hoje tem uma outra forma de lidar com essa situação, né? E outra coisa que é importante também a gente pensar é que tudo na vida, tudo no universo, ela
leva, no maior ou menor grau, ela leva um tempo para mudar, né? Para ser transformado. Né? Quer ver assim, imagine uma situação. Imagine você, né? Tá viajando de carro, né? Você tem uma estrada reta, muito longa para você, não tem carros, então você acaba acelerando o carro, né? Testando até, né, a potência desse carro. Imagina que você está num carro bastante possante e o carro está em alta velocidade. E aí, de repente, né, mais adiante, você percebe que tem um semáforo que está se fechando, porque você está ali numa rodovia em passa um trilho de trem, então esse semáforo ele fechou, porque tem um trem que está se aproximando. Bom, a primeira coisa que se passa a cabeça, né, bom, eu preciso desacelerar esse carro, né? Então imagine você estar nesse carro tendo que tomar essa decisão. Escolher qual a melhor forma de produzir a desaceleração desse carro. Imagine que numa situação hipotética, você resolva apertar, né, ativar de uma vez o freio do carro, pisando de uma forma profunda e brusca. Quais os desfechos que isso poderia ocasionar? Se a gente parar para pensar, por exemplo, é bem possível que, dependendo da velocidade do carro, esse carro ele venha a derrapar, por exemplo, e ao derrapar, ele pode sair da pista, ele pode se colidir com alguma árvore que esteja ali próximo à pista, né? Se for um local onde tem algum tipo de precipício, esse carro ele pode cair ao sair da pista. Ou numa outra situação, dependendo da circunstância, esse carro pode vir, inclusive, a capotar por conta da freada muito brusca, né? E ele estando em alta velocidade. Podendo, inclusive, numa situação dessa, até se colidir com o trem, por exemplo, parar ali em frente ao trilho e ter né, um choque, né, desse carro com o trem que está vindo, uma colisão. Agora a gente pode pensar, imagine uma outra situação, uma outra forma de você, né, de você escolher fazer a desaceleração desse carro. Né, vamos supor que seja um carro que não, né, que seja um câmbio manual, por exemplo. Você pode experimentar ir fazendo, né, uma redução de marcha gradativamente, de forma que a velocidade ela vai amortizando gradativamente, né, até que você consiga a, a completa desaceleração do carro e você transforma uma condição do carro em movimento para uma condição de um carro parado. Então, sim, muitas vezes a nossa mente ela funciona de uma forma parecida, né? Existem métodos, existem formas para que a gente consiga sair de uma condição de agitação para uma condição de maior quietude. Vamos pensar um outro exemplo? Imagine, por exemplo, que você está fazendo um bolo para uma pessoa muito querida para você. E você está fazendo um bolo, né, um bolo pela primeira vez, né, porque você acabou de receber uma receita que você estava, né, atrás, né, você já comeu desse bolo e gostou muito, e agora você quer fazer esse bolo para uma pessoa querida, então você conseguiu a receita, e olhando a receita você vê que ali tem um conjunto de ingredientes que precisam ser adquiridos, você vê que tem um passo a passo a ser seguido, né, você percebe que ele tem um tempo de cozimento, quanto tempo que você vai deixar no forno, né, depois que você combinar os ingredientes dentro de uma sequência adequada e correta, de acordo com o que está ali escrito na receita. Agora vamos supor que a gente está com pressa e a gente resolva não colocar algum dos ingredientes, porque não deu tempo de comprar, ou simplesmente porque a nossa pressa, né, não nos deu essa possibilidade de sair e comprar para depois começar a fazer o bolo. Ou vamos supor que a gente até tenha os ingredientes, mas a gente resolveu
não respeitar o tempo de cozimento desse bolo. Será que o resultado final ele vai ser um bolo bonito, um bolo verdadeiramente saboroso? Ou será que se a gente queimar etapas, a gente vai acabar alcançando um resultado negativo que vai trazer muito mais frustração para a gente do que a alegria de ter a oportunidade de fazer um bolo gostoso e saboroso para a pessoa que a gente gosta? Será que essa pessoa, quando comer o bolo, ela vai sentir o sabor dele tão gostoso e saboroso como foi da primeira vez que você provou esse bolo com essa pessoa, numa festa, por exemplo, e que depois você foi lá e conseguiu a receita para fazer? Então, são coisas interessantes, importantes, assim, até da gente pensar, porque se você parar para pensar, a, uma mente que está agitada, uma pessoa que se percebe agitada, ela pode até deixar de fazer yoga por achar que a yoga não vai trazer benefícios para ela. Ela não vai perceber o yoga como sendo uma oportunidade. Só que o yoga ele também tem um passo a passo, o yoga ele tem uma sequência que precisa ser seguida, né? Se a intenção de fazer yoga for trabalhar a nossa mente agitada, ou seja, tem coisas que do yoga que vão auxiliar nesse processo de quietude. Agora, existem posturas, existem respirações que elas têm a finalidade, na verdade, de acelerar o nosso metabolismo. Então, pode ser que elas não sejam tão benéficas para pessoas que estão procurando a quietude. Então, será que quando uma pessoa que já praticou yoga e não conseguiu alcançar o resultado esperado, será que ela usou as respirações, os pranayamas e as posturas adequadas para a necessidade dela? Então, isso é algo também que a gente precisa estar avaliando. Então, se você assistiu esse vídeo até agora, eu te convido fortemente a você continuar assistindo, porque agora eu vou te dar um passo a passo de como você pode superar esse obstáculo, né, que é essa crença limitante de acreditar que o yoga não tem como te ajudar porque a sua mente ela é muito agitada. O primeiro passo que a gente precisa, então, pensar e guardar, não na nossa mente, mas guardar no coração, é partir assim de um pressuposto e de uma mentalidade de que tudo no universo leva algum tempo para ser frutificado. Por exemplo, se a gente planta um pé de laranja, por exemplo, e a gente quer amanhã, né, plantei hoje e amanhã eu quero chupar a laranja. Não, a gente não vai conseguir isso, porque o pé de laranja ele tem um tempo para, né, ele ser semeado, para ele enraizar, para a árvore se desenvolver até a gente ter o fruto maduro para ser para a gente poder comer esse fruto, para a gente poder provar, né, o sabor desse fruto, a gente se alimentar desse fruto. Né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, né, a gestação dos animais em geral, né? O tempo de gestação, por exemplo, de um elefante, por exemplo, é diferente do tempo de gestação de um ser humano, por exemplo. Então, assim, tem um passo a passo. Se você vai construir uma casa, né, não basta você clicar os dedos e aquela casa vai estar pronta. Existe um tijolo a tijolo, né, um passo a passo que é feito para que você consiga, qualquer pessoa consiga alcançar esse objetivo. E não é diferente com o yoga também. Né? Assim, o mudar a nossa mente agitada para uma mente menos agitada, ela exige um passo a passo, e ela exige também um método adequado para que a gente consiga alcançar esse objetivo. Então, essa é a primeira mentalidade, né, de a gente saber que tudo no universo tem um tempo próprio para ser frutificado, para ser transformado. Uma outra coisa que é importante, um segundo passo importante,
é a gente não entrar não cair nessa armadilha de ficar se comparando com as pessoas. Porque muitas vezes a gente tende a olhar a grama do vizinho e a grama do vizinho é mais verde do que a minha, a grama do vizinho é melhor do que a minha, né? E muitas vezes essa coisa de se comparar, a gente às vezes acaba, né? Por exemplo, poxa, teve aquela pessoa que fez yoga e em pouco tempo ela conseguiu alcançar o objetivo que ela queria. E eu estou aqui, né, tentando, e não estou conseguindo atingir o mesmo objetivo no mesmo tempo que aquela pessoa atingiu. Bom, vamos pensar assim, que quando a gente fala numa agitação mental, ou numa condição de agitação em geral, é algo que a gente precisa considerar em que contextos essa agitação ela acontece. Porque para cada pessoa isso vai ser diferente, para cada história de vida isso vai ser diferente, né? Tem pessoas que passaram por determinadas situações que outras não passaram. Isso a gente precisa levar em consideração. As pessoas elas têm as suas diferenças, têm a sua diversidade. Então não tem como eu comparar a minha história de vida, as minhas questões, os meus desafios existenciais com os desafios existenciais de uma outra pessoa, mesmo que seja uma pessoa da minha família, por exemplo, né? Então, o segundo passo assim da gente não se comparar com as pessoas. Se for para se comparar com alguém, a gente pode se comparar com a gente mesmo, no sentido da gente ter uma ideia de onde a gente estava, de onde a gente está almejando, onde a gente está almejando chegar, e dentro dessa trajetória, onde é que a gente está posicionado. Então, o comparativo é sempre com a gente mesmo, de forma que a cada dia que passa, nós possamos nos tornar a melhor versão de nós mesmos. Essa comparação, ok, ela pode ser até levada em consideração, mas não nos comparar com as outras pessoas. E tem um terceiro passo que também eu vejo que é muito importante, é a gente levar em consideração que pessoas equivalentes em termos assim de possuem uma problemática parecida com a nossa, né? Como eu falei anteriormente, ou seja, existem pessoas que têm a mente agitada, mas que conseguiram, né, com um maior ou menor tempo, conseguiram bons resultados com o yoga, por exemplo. Então, a gente não pode cair na armadilha de achar que com a gente nunca vai dar certo. Não, se outras pessoas deram certo, então significa dizer que existe um método que para essas pessoas deu certo porque estava mais adequado com as necessidades dessas pessoas. Então, pode ser que exista uma metodologia, pode ser que exista um passo a passo, né, uma sequência de posturas e uma sequência de pranayamas e de outras práticas do yoga que possam me ajudar nesse processo, né? Talvez a forma como serve para o outro não é a forma que serve para mim. Por isso é muito importante a gente estar também com um instrutor ou uma instrutora de Hatha Yoga ou de outras tipologias de yoga que possa estar atento para essas necessidades também mais particulares, né, dos praticantes, de forma que a gente possam ser ofertadas as melhores formas e os melhores caminhos, de acordo com cada necessidade de cada um, né. A gente sabe que muitas vezes, né, nem sempre isso é possível, às vezes tem turmas que são muito cheias, e às vezes, né, o instrutor, ele emenda uma aula na outra, e nem sempre tem essa disponibilidade, vamos dizer assim, para melhor compreender as necessidades individuais dos praticantes, né? Mas penso que é um desafio importante a ser enfrentado para que as pessoas elas possam ter um melhor acesso a um conjunto de informações que venham, né, a auxiliar nessa experiência do quanto que o yoga pode ser altamente transformador, especialmente para mentes que se percebem agitadas, que é o que a gente está conversando aqui.
Então, esses 3 passos, eu penso que, né, são coisas muito importantes da gente guardar no coração, para não realmente, assim, não esquecer, né. E eu até falando isso com vocês, eu lembrei até de alguns exemplos que eu gostaria até de compartilhar com vocês, de pessoas reais, como eu, como você, e pessoas comuns, inclusive, né, que tinham essa mesma convicção, né, de que, ah, não, minha mente é muito agitada, eu sou uma pessoa muito agitada, e yoga definitivamente não é para mim, né. Eu lembrei até de um caso de uma senhora que foi, né, foi minha aluna, ela tinha mais ou menos uns 70 anos, e ela se colocava como sendo uma pessoa, assim, muito agitada e muito nervosa. E ela era tão agitada e nervosa que quando ela estava, assim, em situações, assim, de bastante tensão, era muito comum ela nem conseguir dormir, ela tinha problemas de insônia, e era uma insônia muito particular, muito característica dela, né, que ela ficava, assim, com vários pensamentos diferentes, de assuntos diferentes na mente dela, né, como se ficasse aquela sabe quando a gente vai, assim, numa feira, né, que tá cheia, né, isso na época antes do Covid-19, né, que agora é importante que a gente evite, sim, essas aglomerações, mas antes do Covid, imagine, né, uma feira cheia de gente, e a gente são tantas vozes, tantas pessoas falando ao mesmo tempo, que a gente não consegue entender, muitas vezes, o que as pessoas estão, conversando. A não ser que a gente foque a atenção numa pessoa próxima, depois na outra, né. Mas então, a mente dela ela até brincava assim, era como se fosse uma feira, Luiz. Eu vários pensamentos, vários assuntos diferentes, e ficava aquela multidão de vozes dentro de mim, eu não conseguia, descansar, não conseguia dormir. E ela tinha experimentado uma vez, né, uma aula de yoga, mas ela não percebeu naquela ao final da aula, um resultado efetivamente, assim, positivo para ela, e ela acabou achando que não, yoga é muito lento, eu sou muito agitado, não combina, né. Mas veja que até essa condição dos opostos, elas são interessantes, né, porque imagina assim, se eu quero apagar o fogo, se eu colocar mais fogo, eu não vou diminuir o fogo, eu vou aumentar, né. Então, se eu sou uma pessoa agitada e eu coloco coisas que vão agitar ainda mais a minha mente, não vai me ajudar. E isso vale para o yoga também, né, como eu falei anteriormente, existem algumas práticas, e algumas pranayamas que têm um interesse muito mais, assim, de, ativar, né, o sistema nervoso central da pessoa. Então, se uma pessoa que está com a mente agitada, ela pratica determinadas asanas, né, que são as posturas com respiração, e pratica certos pranayamas, que são de ativação, ela pode, perceber que realmente não vai funcionar com ela. E aí foi o que aconteceu, que com essa aluna, eu passei uma sequência para ela de respirações e de algumas posturas, né. Algumas inclusive para ela fazer em casa até. E ela passou, assim, umas 2 semanas depois, a gente se reencontrou e ela colocou que: "Olha, Luísa, eu percebi que teve alguns pranayamas que você me passou que foram altamente interessantes para mim. Eu já fazia muito tempo que eu não sabia o que era dormir, eu passei a dormir muito melhor". E aí ela me perguntou se ela poderia fazer todos os dias, né. Então eu passei uma sequência um pouco diferenciada para ela poder fazer todos os dias, e ela depois me encontrou e falou assim: "Nossa", assim, ela compartilhou o quanto que a vida dela mudou depois daqueles pranayamas. Mas eram pranayamas que eram apropriados para o tipo inclusive de questão que ela trazia na particularidade dela. Além dela, eu não lembro de uma outra pessoa que inclusive ele era até um servidor público, né, que ele na época ele era diretor do setor de pagamento de um órgão público importante aqui, em Brasília, que é a minha cidade, né.
de onde eu nasci, onde eu cresci, e onde eu resido, onde eu tenho a minha família, inclusive. E ele me falava, né, que ele sentia a mente dele muito agitada, porque era muito comum ele levar para casa os problemas não resolvidos ao longo do dia do trabalho, né? Então ele ficava com a mente dele presa a esses assuntos e ele ficava muito chateado porque além de perturbar o sono dele, e aí ele tinha uma insônia que era diferente daquela senhora de 70 anos, né? Era uma insônia que a mente dele ficava fixa num problema que ele não conseguiu resolver ao longo do dia, ele ficava matutando para ver como é que ele ia encontrar uma forma de resolver aquela problemática. E não conseguia dormir por conta disso. E ele também percebia assim que ao longo do dia, assim, quando era final de semana, por exemplo, o estar nessa situação tão fixado na resolução das questões do trabalho, acabavam muitas vezes deixando ele assim distante, né, no trato de relacionamento com a família, com os filhos, e ele percebia o quanto que isso estava afastando, inclusive, né, os filhos, né, a própria esposa já se demonstrava desgostosa, porque ele sempre tão envolvido só com trabalho, 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 e a família ficando cada vez mais em segundo plano, e ele percebia que isso estava acontecendo e deixava ele extremamente angustiado. Foi então que, né, ele se permitiu, né, a praticar, eu fiz um convite, ele passou a participar de algumas né, de algumas aulas, né, de Hatha Yoga, e foi bem interessante, porque no caso dele, ele até foi meio desconfiado, assim, não botava muita fé, assim, né, no que o yoga poderia estar trazendo, e só que foi interessante que ele começou a praticar yoga 2 vezes por semana, e aí eu passei alguns pranayamas e asanas para ele, e ele fazia 2 vezes por semana em casa, né, e durante 20 minutos, mais ou menos, ele não tinha muito tempo, então a gente fez uma coisa assim bem pontual para ele. E ao longo de 2 semanas, ele depois me liga e fala: Poxa, Luiz, queria te agradecer porque estou conseguindo dormir bem, estou percebendo que a minha agitação mental ela tem diminuído. E ele até falou assim uma coisa que para ele aconteceu, que eu achei interessante, que ele percebia assim que às vezes quando ele tinha um problema que ele não sabia como resolver, ele começou a perceber que ao dormir bem, ao fazer um pranayama antes de dormir, ele tinha um sono restaurador e quando acordava no outro dia, vinha uma ideia de como resolver a situação. Ele disse que estava começando a colecionar situações dessa natureza. Eu achei curioso, não tinha visto um outro caso além dele disso acontecer, dentro do sono. Sempre depois dele dormir, no dia seguinte, ele acordava e vinha a resposta na cabeça, né? Mas é uma coisa que eu achei interessante, assim, que na experiência dele isso aconteceu. Então, uma coisa que é interessante, assim, em cima desses exemplos, né, é da gente pensar o quanto que, assim, a yoga, ela tem uma possibilidade de produzir essas transformações de uma mente agitada para uma mente mais tranquila, mais acalmada, vamos dizer assim. E pode ser, obviamente, que você está me ouvindo aqui agora e você fala, Luiz, ok, tem essas pessoas aí, mas eu continuo acreditando que yoga não é para mim, né? Eu sou uma pessoa agitada e eu sou um caso de uma agitação muito forte e eu acredito que yoga não vai me ajudar. Você pode até, inclusive, estar se lembrando de algumas aulas de yoga que você já tenha feito e que você, né, percebeu que não te ajudou, mas, assim, não se preocupe com isso, assim, é completamente natural esse tipo de objeção ainda continuar na mente da gente. Até porque a nossa mente, ela tem uma característica de funcionar em torno do que eu chamo, assim, de um princípio da economicidade, o princípio da economia. Como é que seria isso?
A gente tem uma tendência, assim, natural de se fixar naquilo que é mais fácil para a gente compreender. Por mais que seja algo que não esteja mais funcionando tão bem para a gente. Mas, em outras palavras, é que a mente ela tende sempre a atuar procurando caminhos onde ela vai ter um menor esforço para continuar funcionando. Então, é natural que nessa situação a gente se mantenha muitas vezes fixado a um padrão de comportamento, um padrão de ser e estar no mundo, que a gente já está acostumado a ser daquela maneira, por mais que a gente já perceba que não tá funcionando tão bem. E outra coisa que é importante a gente pensar é que a nossa mente ela tem uma característica também, muitas vezes, de buscar assim uma preservação. Então, às vezes a gente acaba ficando fixo a uma coisa que a gente já conhece e não se aventurando e não se permitindo, né, é, vivenciar novas situações ou novas coisas, exatamente porque o vivenciar uma nova coisa nos coloca numa situação de risco de, em algum grau, a gente acabar se frustrando ou vivenciando alguma coisa que traga algum tipo de desprazer para a gente. Então, é natural que a mente ela busque, em grande medida, sempre estar se preservando de certas circunstâncias nesse sentido. Então, muitas vezes a gente acaba se percebendo numa situação de ter uma maior, no maior ou menor grau, uma dificuldade, né, de colocar em curso um processo de transformação, um processo de mudança, um processo de estar trazendo coisas novas para a nossa vida, né? Então, é natural que algumas convicções, elas, por estarem muito enraizadas, elas não saiam assim, elas não sejam transformadas de forma muito imediata. Mas o que eu queria colocar para você, que mesmo tendo essas coisas, uma coisa muito certa a gente levar em consideração, que se a gente escolhe fazer as mesmas coisas que a gente já faz para tentar resolver um problema que a gente tem, no caso de, né, a nossa mente agitada, se a gente continuar fazendo, né, ou você continuar fazendo as mesmas coisas que você já faz, é líquido e certo que você vai continuar alcançando os mesmos resultados que você já vem alcançando. Não vai mudar. Né? Se eu faço o mesmo caminho toda vez, aquele caminho sempre vai me levar para o mesmo destino. Agora, se eu quero um outro destino, ou eu quero passar por outros lugares, necessariamente eu preciso fazer, em algum momento, desviar desse caminho e procurar construir um outro caminho. E aí é que eu fortemente te convido a relembrar daquelas 3 mentalidades que a gente tinha falado anteriormente, né? A primeira delas é exatamente assim, de saber e colocar no coração de que tudo no universo ele leva algum tempo para frutificar. A outra dica que a gente trouxe é de que as pessoas elas são diferentes. Não cair na armadilha de me comparar com o tempo do outro. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu modo de transformar. Então, não entrar nessa lógica de ficar se comparando com os outros. E, por fim, aquele terceiro aspecto, né, de levar em consideração que se outras pessoas, em condições semelhantes à minha, de ter uma mente agitada, conseguiram alcançar benefícios com yoga, é possível que comigo também isso aconteça. Desde que, é claro, né, eu esteja me baseando, né, num método adequado para a minha necessidade. Porque aí certamente isso vai ajudar a superar
uma mente agitada. Então, assim, para a gente não ficar apenas aqui, eu não ficar apenas aqui numa situação de falar a respeito, né, da forma como, em grande medida, essa objeção ela se organiza na nossa cabeça, na nossa vida, eu gostaria então de fazer um convite para que você testasse, então, uma prática respiratória que eu vou te ensinar agora, para você fazer em casa. E eu peço que você faça ela uma vez por dia, né, antes de você dormir, por exemplo, ou ao acordar, enfim, você escolhe qual é o melhor horário. E ela é uma prática assim que ela dura muito pouco tempo, né? Que é o que a gente chama de respiração em 4 tempos. Então, eu vou pedir para vocês, então, se sentarem numa cadeira, né? Vocês vão fixar, né, o pé de vocês no chão, o pé bem plantado no chão. Vocês podem pegar a mão de vocês e apoiar sobre os joelhos. E sempre, e aí é importante assim não ficar com as costas encostadas na cadeira, vocês vão sentar um pouquinho mais para frente, de forma que vocês coloquem a coluna ereta, o pescoço alinhado com a tua coluna, alinhado com o corpo. E aí você, quando for fazer a respiração, é interessante que você faça ela de olhos fechados. Mas eu vou explicar, antes de mostrar para vocês, eu queria explicar algumas coisas básicas em relação a como a gente faz essa, as respirações no yoga em geral. Normalmente, se a gente parar para pensar, a nossa respiração ela é feita em 4 momentos. E o yoga leva isso muito em consideração. A gente tem um momento em que a gente expira, a gente exala, a gente solta o ar. Depois existe um momento em que é como se ficasse uma espécie assim de parada na respiração, que ela é um tempo muito pequeno, para depois a nossa musculatura ela se reorganizar para que a gente faça o processo agora de inspiração. Então a gente vai permitir que o ar entre no nosso organismo. Depois que o nosso organismo tá na plenitude de ar, novamente acontece uma parada, que a gente fala que é o reter no cheio, para depois a gente ter um quarto momento, que aí novamente é a expiração. Então, se a gente parar para pensar, né, o yoga ele vai falar que a gente então tem um momento de inspiração, que eles chamam de puraka. Depois que a gente faz a inspiração, a gente tem um momento de retenção do ar, que é aquela parada que eu falei, que é uma retenção cheia, né, que eles chamam de kumbhaka. Depois que a gente está com esse momento da plenitude, do cheio, a gente tem uma próxima etapa que a gente vai estar expirando, a gente vai estar exalando o ar, que é a rechaka. E aí, por fim, né, quando a gente já eliminou completamente o ar do nosso corpo, e a gente está naquela sensação do vazio, no caso, então a gente tem ali que a gente chama de retenção do vazio, né, que seria a shunyaka, né? Ou tem algumas pessoas que chamam de baya kumbhaka, né? Mas vocês não precisam se preocupar com esses nomes em sânscrito. Então vamos para a nossa prática então em si. Então como é que é essa respiração em 4 tempos? A gente sempre começa expirando, soltando o ar, esvaziando o corpo, de forma que a gente vá trazendo a nossa mente para o momento presente e a nossa mente ela vai se concentrar na nossa respiração, que ela vai acontecer da seguinte maneira, porque em 4 tempos. Porque a gente vai expirar e a gente vai tentar expirar em 4 tempos, em que a gente vai contar mentalmente. Então eu expiro
e conto 1, 2, 3, 4. Expirei. Agora eu vou ficar em 4 tempos na retenção no vazio, ou seja, eu não estou puxando ar, eu soltei o ar e vou contar na minha pausa. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou inspirar. 1, 2, 3, 4. Eu vou estar cheio de ar, e aí eu vou pausar e eu vou contar uma pausa de 4 tempos. 1, 2, 3, 4. Para novamente eu expirar em 1, 2, 3, 4. Uma forma assim que é interessante a gente pensar, a gente pode até pensar essa respiração de 4 tempos como se fosse um quadrado, né? Onde a inspiração seria o subir o quadrado, depois a gente tem uma pausa no meio, no cheio, depois a gente expira, solta o ar, e aí a gente tem uma pausa na base. Então a gente vai fazendo esse circuito como se fosse um quadrado, né? E cada parte desse quadrado a gente vai estar contando em 4 tempos, de 1 a 4. Então, eu gostaria de convidar vocês fortemente a se lançar nesse desafio de fazer essa respiração durante uma semana, todos os dias, né? Durante quanto tempo, Luiz? Durante 4 minutos. Mais do que isso não precisa. Durante 4 minutos vocês podem até botar no relógio para despertar no celular. E vocês fazem essa respiração em 4 tempos, durante 4 minutos, todos os dias, pelo menos uma vez por dia. E aí o que eu convido assim, vocês perceberem como é que vocês estão na segunda-feira, vocês vão praticá-la todos os dias, e aí quando chegar na próxima segunda-feira, vocês vão se comparar como é que vocês estavam e como é que vocês estão. Ok? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui por hoje. E se você curtiu, né, deixa aí seus comentários. Se você achar que alguém pode ser beneficiado, né, por esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você queira ajudar e não deixe, obviamente, de você praticar, né, essa respiração, principalmente se você percebe que a sua mente é agitada, se você se percebe uma pessoa muitas vezes muito ansiosa. E depois conta pra gente o que você achou, como é que foi essa experiência. Ok? Boa noite, a gente fica por aqui e até a próxima.